Uma simples postagem da Janja vai mostrar toda a estrutura do pensamento de esquerda. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, Janja nesses últimos dias fez uma postagem para comemorar a vitória de Claudia Sheinbaum, a nova presidente do México, presidente eleita do México. Mas é interessante porque nessa postagem nós vamos encontrar algumas características bem exclusivas da mentalidade de esquerda. É interessante porque ao analisarmos o texto, vamos ver o que está por trás esse espírito, essa doença, essa patologia esquerdista. Então, nós vamos agora primeiro ver o texto e depois faremos a análise. O texto de Janja diz o seguinte: começando a semana com uma ótima notícia, o México elegeu nesse domingo sua primeira presidenta. Claudia Sheinbaum é cientista, doutora em engenharia ambiental e política e tem mais de 20 anos de trabalho na aplicação de seus conhecimentos na construção e implantação de políticas públicas. Apesar dos desafios e da violência neste ciclo eleitoral, Cláudia conquistou uma vitória significativa e seguirá com a confiança do povo mexicano, trabalhando no combate à pobreza e à violência em seu país. Sua experiência na área ambiental pode ser impulsionadora da transformação de seu país para o enfrentamento da crise climática. O México é um país grandioso e importantíssimo em nossa região, com uma ampla história de luta de seu povo e principalmente das mulheres mexicanas. Esse novo capítulo nos inspira e fortalece na luta por mais mulheres na política. Parabenizo as mexicanas e mexicanos e desejo sucesso à nova presidenta Cláudia. Nós veremos nessa postagem de Janja o que está por trás da mente dela, que seria esse espírito esquerdista, essa alma esquerdista, essa forma esquerdista de olhar para o mundo. Então vejamos, em primeiro lugar, esse texto mostra claramente que a Janja, ela contraria a infame campanha do gênero neutro. Sim, porque veja, as pessoas querem nos obrigar a falar todes, amigue, deputados, ministres, jornalistas, etc. Que ilo, ila, aquela bobagem toda, né? Isso quando nós não colocamos arroba nem colocamos o X. Então querem nos forçar a transformar termos que possuem gênero masculino para o neutro. Mas veja, a palavra presidente, ela já é do gênero neutro. Ela está ao lado, por exemplo, de agente. Não existe agenta ou agento. Ou gerente, não existe gerenta ou gerento. Regente, não existe regenta ou regento. Cliente, clienta, cliento, não existe. Bebê, não existe bebô, bebá. São palavras que já estão no neutro, mas ela toma a palavra do neutro e estabelece um gênero, que é o gênero feminino, presidenta. Claro que isso contraria essa campanha de se criar termos que sejam neutros. Então isso de fato demonstra que a lógica esquerdista quanto à linguagem, ela não existe. O que existe é apenas a militância, existe apenas a ação de impor sobre nós uma linguagem que nos force a pensar conforme os ditames da própria esquerda. Em segundo lugar, o texto de Janja enaltece o apadrinhamento patriarcal. Exatamente, porque a presidente eleita Cláudia, ela alcançou a sua eleição montada no patriarcalismo político de Andrés Obrador. Exatamente, um homem. Um homem foi que deu todo o apoio, toda a base necessária para que ela chegasse no patamar onde chegou. A mesma coisa como Dilma. Dilma chegou a presidente por causa do presidente Lula. A própria Janja, ela está onde está por causa do seu marido. E vale ressaltar que o presidente Lula, ele retirou ministras de ministérios e colocou homens
para agradar o centrão. E ninguém falou nada, nem mesmo a própria Janja, tão feminista, ela reclamou sobre isso. Então veja que o texto ele é autocontraditório, porque ele vai enaltecer algo que ele parece combater. Em terceiro lugar, esse texto ele ignora a verdadeira violência política contra a mulher. Ela diz que está feliz porque uma mulher ganhou a presidência do México. Mas o que ela tem a dizer de Maria Corina Machado, a candidata venezuelana que foi impedida brutalmente por Nicolás Maduro para concorrer à presidência da Venezuela? Ela não diz uma palavra, ela não fala absolutamente nada. E isso sim é violência contra a mulher. Clara, específica, real, mas ela está silenciada com relação a isto. Ela olha para a Cláudia lá no México e fala das conquistas femininas, mas ela não está ao lado de outra mulher que foi injustamente, criminosamente retirada do pleito eleitoral de um país. Em quarto lugar, a Janja chama de democracia aquilo que foi feito com extrema violência em termos de campanha política. Todo mundo sabe que cerca de 38 candidatos foram assassinados, vejam bem, assassinados, foram brutalmente mortos no México, 38. E aí eu pergunto, que democracia é esta? É esta democracia que ela está enaltecendo? Porque ela diz, viva a democracia. Mas a democracia que mata 38 candidatos à presidência, isso é no mínimo estranho. Não é estranho. Isso mostra que a democracia para eles não é a luta pela liberdade. Na verdade, democracia para eles é uma palavra, é um clichê, onde eles utilizam ao seu bel prazer. Houve democracia no México? Que democracia é esta, onde opositores são mortos? Então veja que essa é outra característica da mentalidade esquerdista. Em quinto lugar, o texto de Janja enaltece o elitismo intelectual. Sim, ela vai dizer que Cláudia é engenheira, é cientista, e ao mesmo tempo dizer uma pessoa inteligente, capaz, que ela é especialista em meio ambiente, etc. Mas e o marido dela, o Lula? Ele é especialista em quê? Bom, eu não vou nem dizer aqui no que ele é especialista. E aí você percebe, ela está enaltecendo algo que contraria, que de certa forma desonra a própria posição do marido. Ora, a esquerda, num dado momento, enaltece aquele que vem do povo, aquele que vem das camadas mais simples e atinge o seu patamar, etc, etc, etc. Mas agora enaltece esta mulher que é intelectual, que é inteligente. Ora, o que nós temos aí, de fato, é uma contradição. E não é uma contradição dialética, é uma contradição real dessa mentalidade, porque a mentalidade esquerdista, ela é sim confusa e ela é extremamente pragmática no sentido de que vai utilizar as narrativas conforme o momento, aquilo que vai de fato trazer benefício. Então não importa se o esquerdista diz uma coisa aqui e lá na frente diz outra, não importa. Por exemplo, nós sabemos que o filho do Lula foi acusado por violência contra a mulher. Janja não falou nada. Mas quando tem algo que para ela parece ser violência contra a mulher vindo do patriarcalismo, aí sim ela denuncia. Assim, de fato, é a mente esquerdista. Por isso ela vai enaltecer o elitismo intelectual nesse momento, mas em outro ela vai enaltecer o próprio marido, que não frequentou sequer o primário, penso eu, mas chegou à presidência da República. E em sexto e último lugar, esse texto da Janja vai tentar unir aquilo que está absolutamente separado na realidade. Ela vai chamar o México como um país da nossa região. Ora, o México não está na nossa região. O México é a América do Norte. Suas diferenças com o Brasil e com a própria América Latina são significativas. Claro que podem existir semelhanças, assim como existe semelhança em algum aspecto do Brasil com o Japão. Mas o México é a América do Norte, possui um outro viés histórico, possui uma outra realidade, mas ela une, ela chama de nossa região. Por quê? Porque é conveniente.
todo o discurso da esquerda é conveniente. Então, ainda que seja uma afirmação absurda, mas ela vai utilizar com muita tranquilidade. E é de fato assim que a esquerda faz. Ela usa absurdos para preencher e para dar força à sua narrativa. Perceberam? O que está por trás de um simples texto de reconhecimento da vitória de uma mulher que ganhou para presidente do México demonstra toda a estrutura do pensamento de esquerda. Que estrutura é esta? É a estrutura que usa palavras a esmos, usa de narrativa, foge da realidade, tenta forçar aquilo que não condiz com a nossa realidade e, ao mesmo tempo, traz contradições absurdas e sem contar com a incoerência, porque uma hora é um discurso, outra hora é outro discurso, como eu disse, dependendo da conveniência. Por isso que não dá para acreditar na esquerda em nada. Não podemos acreditar em nenhuma narrativa da esquerda, porque a esquerda vai agir assim. Ora, se um esquerdista ele está em campanha, ele vai para a igreja, participa dos eventos, etc., se diz o mais religioso de todos, o mais conservador de todos, fala que é contra o aborto, contra etc., etc., mas quando chega ao poder, vai mostrar a sua verdadeira face, que contraria aquilo que ele diz. Para a esquerda isso é tranquilo, aliás, isso é protocolar. A esquerda ela precisa fazer isto para alcançar o poder. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, por favor, dá uma checada. C, ou seja, compartilhe, comente e curta. É muito importante que você faça isso para o canal, tá certo? Ajude-nos a crescer e até a próxima.